Olá, estamos no programa Viver Direito. Eu sou a Graziele Melo, fique com a gente. No programa de hoje, sempre com convidado especial, temos a Corine Lopes, que é mestre, que é mediadora há muitos anos, uma grande amiga, e nós vamos deixar para ela falar da trajetória dela, até porque tem muita bagagem aí. E muito obrigada por ter vindo, aceitado o convite. Obrigada, Grazi. Também estou muito feliz de estar aqui. Poder expandir um pouquinho o olhar, né, para o mundo, para as pessoas, para poderem saber um pouquinho do que está circulando aí. Ótimo. Na sociedade, coisas novas, né, falar um pouquinho aí do meu livro. Então, eu, né, sou advogada formada, mas trabalho com mediação de conflitos há muito tempo, no terceiro setor, com criança, adolescente, enfim, muitas coisas. Não, e para mim vai ser muito bom, eu acho que você vai perceber o quanto que o nosso tempo vai parecer curto, porque a gente tem essa proposta de instrumentalizar as pessoas enquanto cidadãs, enquanto sujeitas de direito e também levar essa questão da cidadania, do exercício da cidadania, que tem muito a ver com a proposta do seu livro e do seu trabalho. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória até aqui. Então, desde que eu me formei, né, assim, apesar de ser formada em Direito, sempre minha atuação foi na área social, então saí um pouquinho do Direito por entender que é uma área muito combativa, muito litigiosa, na grande maioria das vezes. E aí caí na área social, que é onde eu realmente me encontrei, é onde eu trabalho hoje, né? Eu trabalho com o rompimento da barragem de Mariana, de Fundão, em Mariana, e trabalho também com criança e adolescente. E aí essa minha trajetória assim, na área social, com projetos sociais, me fez ter alguns olhares assim, muito específicos para a dificuldade que existe no terceiro setor de profissionalismo, de pessoas preparadas para poderem atuar e potencializar tudo que elas desejam para o mundo, assim, de uma forma mais sistematizada, mais organizada, mais política, inclusive. Então, eu até te pergunto, até para a gente deixar as coisas bem transparentes e claras para as pessoas, essa ideia do terceiro setor, você sabe o que é terceiro setor? Conta para a gente um pouquinho. Então, se a gente pensar na abstração do Estado, né, da sociedade, existem aí setores que a gente fraciona, né, o Estado, a sociedade civil, para poder organizar e ficar... É uma coisa mais didática, não é tão... Né, mais organizacional. Exatamente. E aí a gente tem o Estado e as empresas, né, primeiro e segundo setor, e a gente tem o terceiro setor, que é a sociedade civil. Então é o restante, tudo que não é Estado e não é empresa, Então, todos os serviços que são diretamente voltados para o público, as questões públicas, têm a ver com o terceiro setor? Sim e não. Assim, o conceito de terceiro setor, ele também é um conceito um pouco dinâmico, um pouco fluido e um pouquinho complexo. Mas, basicamente, se a gente for pensar na trajetória do terceiro setor, né, ele nasce muito ancorado à Igreja Católica, uma ideia de assistencialismo, e que com o tempo vai ressignificando, muito colado a essas questões assim da ausência do Estado, né, assim, da complementariedade com o Estado. Então, a partir da década de 70, a gente tem uma atuação muito forte dos movimentos sociais, que congrega mesmo, passa a congregar o terceiro setor, passa a atuar em comunhão com o terceiro setor, né? E aí hoje em dia, assim, a gente tem uma atuação enorme e expressiva do terceiro setor na sociedade civil, né? Assim, com mais de 300 mil pessoas trabalhando no Brasil nesse setor. Então, um setor de muita expressividade, muita atuação, principalmente social. Hoje a gente já tem até um viés econômico também um pouco mais atrelado a isso, ligado a tecnologias sociais, inovações sociais, mas basicamente assim, a ideia do terceiro setor, ela nasce e ela vai se estruturando muito vinculada aos direitos humanos, ao acesso à cidadania. Que ótimo. Viés. E essa questão dos direitos humanos também tem muito a ver com a sua trajetória, né? Que Sim. Você tem essa questão de trabalhar em ONG. Conta pra gente um pouquinho. Então... Você está falando do direito, da sua trajetória até... Sim, meu primeiro trabalho ele foi numa ONG, inclusive, né, com prevenção à criminalidade, e aí desde então as ONGs não saíram da minha vida, né, atualmente eu faço parte de uma ONG, de um Centro de Defesa da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, que trabalha com uma vertente
muito diferente de tudo, assim, porque a gente tem uma proposta de não existir no escritório físico, mas a gente tem uma atuação que leva o acesso à cultura, o acesso aos direitos, nos vários rincões do país, de formas diferentes, diversas. Hoje a gente trabalha com o Cineclube de Direitos Humanos, de Educação e Direitos Humanos. Então a gente trabalha muito a partir das demandas e não ficar criando mais espaço, porque eu acho que é isso, assim. O terceiro setor, ele cresceu muito, ele inchou muito e hoje, assim, há uma dificuldade muito grande ainda da gente fazer parcerias e ver o que já existe para potencializar, ao invés de ficar criando novos e novos e novos intermináveis lugares de cidadania. E os resultados, que são palpáveis, não são? Como é que funciona isso? Se a pessoa não quer investir no terceiro setor, como é que é isso? Então, no terceiro setor realmente ainda é um terceiro setor assim que cresceu muito, mas que profissionalmente ainda é muito delicado. Justamente por isso, assim, pela trajetória que do terceiro setor próprio é muito alinhada a um voluntarismo, a um assistencialismo, assim, profissionalizar, né, esse terceiro setor ainda é um desafio muito grande, que inclusive eu falo um pouquinho no meu livro, né? E aí, assim, entrar nesse terceiro setor hoje, assim, é ainda muito difícil, porque são poucos editais para apoio, né? Assim, a sustentabilidade das ONGs ainda é muito pequena, então precisa Conta muito com doações, né? Conta muito com doações e, assim, às vezes a gente não tem pessoas preparadas para trabalhar em outras vertentes. Então, ainda é uma coisa muito incipiente, mas acho que de muito futuro, assim, de muita perspectiva, e aí é justamente um pouquinho isso que eu discuto, assim, na minha trajetória, nos meus estudos. Então, conta pra gente, pode ficar à vontade. O que você identifica, assim, que seja importante para as pessoas saberem sobre isso? Então, em 2013, assim, eu trabalhava numa ONG em Vespasiano, e aí comecei a ficar muito inquieta, assim, como é que eu, né, do meu lugar, assim, de profissional do direito, estava trabalhando com pessoas que não tinham uma formação acadêmica, mas que tinham muita vontade de fazer diferença, enfim, assim, como potencializar isso tudo. E aí nesse meio, né, assim, nessas inquietações todas, eu fiquei pensando, assim, como que seria importante a gente trabalhar a potencialidade dessas pessoas que têm muita vontade, que às vezes têm muito tempo, né, que às vezes têm muito conhecimento do território, mas que precisam, de uma certa forma, ainda de um empurrãozinho, assim, né, de potencializar mesmo o que já existe, né, a partir de um outro viés, de uma outra ótica. E aí nessa troca minha, né, que eu sou muito das trocas e dos intercâmbios culturais, de leitura, enfim. De escutar as pessoas. De escutar, exatamente. Dar a assim, voz, na verdade. Né? Dar a Não voz. só escutar, mas dar a voz. Eu acho que você tocou num ponto fundamental, assim, dar a voz. Porque às vezes a gente fica também num lugar muito de, assim, de saber, né, e de injetar o saber, de transmitir o saber, mas e a troca? Como é que fica nisso? Então, eu muito na minha trajetória, pensar nessa importância dessa troca, né? Da importância do outro nesse processo. Que às vezes, por mais que o outro ele não consiga te dar determinado saber ou determinado, né, conhecimento, ele consegue te trazer, olhar para você construir o seu. Sim. Então, acho que nessa perspectiva é muito dialógico, porque muito tem algo que vem da vivência, que vem da experiência, Sim. que vem da cultura mesmo, né? Então Exatamente. Você fala, poxa, naquele território, naquele lugar, naquela comunidade, eles pensam daquela forma. O que a gente pode, então, utilizar para poder contribuir também para aquela própria comunidade ou para outras? Sim, e eu acho que é uma contribuição mesmo, entendendo que a maior contribuição é de quem está lá. Né, que tem um afeto pelo lugar, que tem uma trajetória, uma história pelo lugar. Então, acho que é conjugar essas questões, né, assim, olhar para esse potencial mesmo que existe, que está posto e que a gente não pode desconsiderar nesse processo todo, que às vezes, e é muito mais importante do que a gente traz de intervenção, né? A gente traz um olhar, às vezes, muito técnico para o território, mas a riqueza e a história disso, só quem tem é quem está lá, né, nesses lugares, enfim, nessas ONGs, nessas instituições. E depois dessa ideia de 2013, o que mais que você pensou? Então, aí comecei a pensar um pouco, ficar um pouco inquieta, assim, por que, né, assim, a gente, em alguma medida, eu acho que é até interessante, assim, para os governos, né, eu fico pensando muito nisso, assim, às vezes é muito interessante para os governos manter essa situação, às vezes de ignorância, né, às vezes de alijamento mesmo das pessoas, porque isso, de alguma maneira, mantém as estruturas de poder.
Então, tenho dito muito isso, assim, a importância das vozes se fazerem, mas para as vozes se fazerem, elas precisam primeiro serem escutadas, elas precisam ter algum grau de poder, e o conhecimento é um poder, né? As informações são um poder. Então, assim, empoderá-las a partir disso é um viés muito interessante, é uma estratégia interessante. Inclusive, no próximo bloco, eu acho que vale muito a pena a gente focar nessa ideia de como gerar esse empoderamento, porque nós estamos falando aqui de terceiro setor, que são as pessoas da sociedade civil, estamos falando de ações para essas pessoas, e muitas vezes a pessoa não tem um conhecimento específico de algo ou daquilo, ou então, às vezes, tem alguma comunidade que tem menos acesso ainda a direitos e a informações. Como fazer para a gente poder não só instrumentalizar essas pessoas para conviver numa sociedade melhor, né, contribuir para uma cultura mais horizontal para todo mundo, como até mesmo ter possibilidades de investimentos, né, nesse setor que possa gerar renda para as pessoas e também para os investidores, de certa forma, né? Porque estamos num mercado. Eu fiz esse resumão para a gente poder segurar a onda para o segundo bloco, porque temos muito papo e coisas interessantes que estão por vir aí.